Bem-vindas e bem-vindos a esse pós-jogo do canal do Bolivar, de Atlético 2, Vitória da Bahia, também 2, vale pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos ao vivo, exatamente 7 horas e 49 minutos, na nossa doce querida BH, capital mundial do Galo. Aqui na minha amada Almada já passa de 11h49 da noite e vamos repercutir, né? Hoje, com muito prazer, mais uma vez, vamos receber o grande e querido professor Cristiano Starlinense, o grande Cris, né, para nos ajudar a entender como o Atlético pode oscilar tanto dentro de uma mesma partida. Né? O Atlético que sai na frente, logo aos 7 minutos, com um gol feito pelo Fausto Vera, o primeiro gol dele com a camisa do Atlético, né? Uma assistência do Alonso primorosa, um passe de peito do Vargas, com muita qualidade ali, para o Fausto Vera bater de voleio, deitado, quase deitado ali, né? Soltar o sapato nela sem chance para o goleiro do Vitória. E o Atlético continuou bem, tocando passes rápidos, jogando com certa forma com muita facilidade, encontrando espaços, com o Palácio também puxando ali pelo lado direito, né? E no finalzinho do primeiro tempo, né? Um cruzamento desse Palácio para a cabeçada do Vargas, do chileno Vargas, que vai servir a seleção do Chile nesse período de eliminatórias, deixando o seu gol. Né? Mas o Atlético, no segundo tempo, inexistiu. Jogou de uma forma acomodada, em cima do resultado, achando que manteria ali, e não pode. Chamou o Vitória para cima, o Vitória que luta, né, desesperadamente para fugir do Z4, da zona da degola, né, e acabou achando um gol. 4 minutos depois, mais uma jogada, numa falha defensiva, 2 lances de contra-ataque, um atrás do outro, e o segundo gol, impressionante como é que o Alejandro, prata da casa atleticano, né, como é que ele pega a bola, raça praticamente toda a extensão do meio de campo ali e pedala para cima do Fux, passa no meio do Fux, não toma conhecimento do Alonso para empatar a partida. Logo depois, uma expulsão chamada pelo VAR, né, porque houve uma desatenção mais uma vez, né? Como o Atlético foi desatento, foi negligente, foi displicente, né? No segundo tempo. E aí, numa bola ali, né, dividida ali, Lianco, o Everson teve que sair e a bola acaba tocando na mão dele e o VAR acabou chamando o árbitro que entendia que era para cartão vermelho. Então, sendo expulso, o Daverson foi sacrificado, entrou o Matheus Mendes, né? Mas o resultado foi esse, 2-2. Impressionante o Atlético esse ano no Campeonato Brasileiro, né? A gente pode falar, porque está focado em Copas, né? E claro, está na semifinal da Copa do Brasil, já venceu o jogo de ida diante do Vasco, tem esse confronto dificílimo diante do Vasco no dia 19 lá em São Januário, tem as 2 pernas das semifinais para fazer diante do River Plate, mas isso não aconteceu agora, não. Desde o começo, desde o Campeonato Brasileiro de 2024, o Atlético vem deixando pontos bobos pelo caminho. Né? Eu fiz questão de anotar aqui, por exemplo, na segunda rodada, o empate em 1-1 com o Criciúma. Na 7ª rodada, empate em 1-1 com o Bahia. Na 11ª rodada, mais um empate, 1-1 diante do Fortaleza. Na 13ª rodada, mais um empate diante do Atlético Goianiense, diante do Dragão. Na 23ª rodada, diante do Dourado, 1-1 com o Cuiabá. E esta tarde, pela 29ª rodada, mais um empate. E dessa vez, ainda mais com sabor amargo, porque o Atlético venceu o primeiro tempo, 2-0, poderia ter feito mais, e uma acomodação que não se justifica. Como eu disse, uma displicência desse time do Atlético, que acabou sendo punido, né, perdendo 2 pontos com esse empate, desperdiçando esses 2 pontos, né, para a frustração geral da massa que esteve presente na Arena MRV, um público de 34.910 torcedores, um ótimo público, tendo em vista que o Atlético levou a campo, todos sabíamos, né, do foco total nas Copas, então o Gabi Milito mandou a campo um time muito mexido, né, com Everson, com o Lianco, com o Fux, com o Alonso, no meio o Rubens, que mais uma vez não esteve bem, Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes, depois Palácio, Vargas
e Daverson. Esse foi os 11 iniciais do Atlético, né? E que fez, de certa forma, um bom primeiro tempo, mas não um primeiro tempo para se acomodar, para achar que já estava definido, né? Para errar tanto defensivamente, né? Cada passe ali, cada lance de cena de trapalhões, cena dos trapalhões, né? Umas bolas recuadas, os 2 gols do Vitória foram lances ali de contra-ataque, então, realmente pagamos caro, mais uma vez, como eu disse, né, jogando diante da torcida na Arena MRV, que chega agora a 11 jogos de invencibilidade, né, com 8 vitórias e com o empate dessa noite, 3 empates, né, mas são pontos realmente que não voltam, a distância do Atlético para o G6, ela é muito grande, né, ela é muito grande, e o Atlético depositando todas as fichas nas Copas, mas não temos certeza absolutamente de nada, né. E o que impressiona é a diferença de postura do time do Atlético, independente de estar jogando com os titulares ou com reserva. O Gabi Milito, na sua entrevista coletiva, concedida agora há pouco, fala sobre isso. Não pode, não pode. O Otávio saiu falando sobre isso, dessa desatenção, que o time acomodou, né? O Lianco falou sobre isso também. Então, realmente inadmissível a postura do Atlético nesse empate diante do Vitória. Inadmissível, inadmissível. E você? Você está falando da onde? O que você achou? Você esteve lá na Arena, está chegando da Arena? Como é que você viu esse empate entre Atlético e Vitória pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro? Estamos só começando esse pós-jogo, né, que é sempre importante frisar que tem um oferecimento também de KTO. No The Odds. Conheça, saiba as suas probabilidades. Você gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Eu realmente gosto, mas tem que ter mais 18 anos. E outra coisa, é com responsabilidade. É um dinheiro que realmente não faça falta. É R$ 5, é R$ 10, é R$ 15, é para brincar, é para divertir, é para dar aquela tacardiazinha, né? Não é meio de vida. Ninguém vai ficar milionário com isso. Então, com responsabilidade, se vai de KTO, que é onde a diversão acontece. E se não é cadastrado ainda na KTO, né, quando você fizer seu primeiro cadastro, coloca no cupom assim, Bolivar, tá fácil de lembrar, né? E você terá 20% de bônus, 20% de free bet na KTO, que é onde a diversão acontece, né? Mas mande sua mensagem para cá, eu faço questão de registrar, né, a sua mensagem, da onde está falando, como você sentiu isso, por que o Atlético apareceu e apresentou dois tempos totalmente distintos. É inadmissível a negligência e a acomodação que o time do Atlético voltou para esse segundo tempo e por pouco não recebeu a virada. Isso porque o Cáceres, do jogador do Vitória, chegou a fazer o gol e de fato estava impedido. Mas faltou muito pouco, né? Então, realmente muito sério, muito preocupante como é que esse time, no Campeonato Brasileiro, sobretudo, como nós mostramos aqui, rodada após rodada, vem oscilando tanto e desta feita no próprio jogo. Então, deixa eu chamar ao palco o grande, todo mundo gosta de ouvir, grande e querido professor Cristiano Starling. Boa noite, Cris. Bem-vindo mais uma vez a esse pós-jogo de Atlético 2, Vitória da Bahia 2. Um empate amargo, né, Cris? Porque o time jogou, se postou muito bem no primeiro tempo, mas no segundo, com falhas individuais, não suportou e acabou cedendo o empate e mais 2 pontos que fazem muita falta. Boa noite, Cris. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Boa noite, Bolivar. Boa noite, Massa. Eu acho que é aquele sábado frustrante, né? Porque o primeiro tempo foi muito melhor do que a gente esperava também, né? Eu terminei o primeiro tempo falando assim, poxa, esse time do Atlético jogou muito tão bem, assim, até me surpreendeu, porque o jogo estava fluindo com uma certa facilidade, o time tinha encontrado ali uma boa maneira de enfrentar o jogo, fez um gol rápido, fez um segundo gol, aliás, o Vargas, no primeiro tempo, participou dos 2 gols, né? Sim. Um jogador que a gente sempre olha assim, poxa, que pena, né? Que pena que é tão
que é tão preguiçoso, às vezes, que é tão relaxado, porque ele realmente tem uma grande qualidade técnica. Então, o Atlético fez um primeiro tempo muito bom, voltou para o segundo tempo realmente bastante relaxado, ao que parece. E aí nós temos que também analisar algumas coisas do ponto de vista do adversário, né? O técnico do Vitória, o Carpini, que aliás é um técnico promissor, né? Promissor. Thiago Carpini. Fez e esses técnicos promissores, eles têm muita dificuldade de crescer na carreira no Brasil, porque quando eles têm chance em times grandes, como ele teve lá no São Paulo, não se tem respaldo, não se tem paciência, mas ele é um bom técnico, né? Assim como o Roger Machado, que agora está no Inter, também é um bom técnico e quase nunca teve respaldo. E ele fez mudanças táticas muito interessantes dentro do Vitória. O Vitória também tem um jogador realmente que já tinha feito um estrago enorme no Atlético, no jogo contra o Atlético lá na Bahia, que é esse Mateuzinho, jogador que deve ser analisado aí pelos grandes times, porque um jogador muito habilidoso mesmo, né? E que pegou ali jogadores lentos dentro do Atlético. O Atlético tem uma série de zagueiros e jogadores defensores muito lentos, né? Então, segundo tempo que fomos castigados por, primeiro, uma boa mudança tática do técnico do Vitória, uma partida individual muito boa do Mateuzinho e falhas individuais muito graves de alguns jogadores do Atlético hoje, que nos custaram o empate e que poderiam ter nos custado a derrota. Agora, eu quero sempre chamar a atenção de uma coisa. O time, de fato, voltou negligente para o segundo tempo, mas essas partidas e o Campeonato Brasileiro têm nos mostrado que nós não temos um elenco mesmo. Nós temos um grande time titular, mas que não dá conta de jogar todas as partidas do ano, e quando você retira ali 2, 3, os jogadores que ingressam no lugar não têm a mesma qualidade. E eventualmente, futebol é coletivo, mas futebol também é muitas vezes decidido por tanto acertos individuais como por erros individuais. E o Atlético errou demais hoje, né? O Fux, no primeiro tempo, tomou um cartão amarelo muito parecido com o lance do gol do Alexandre, que ele não pôde fazer uma falta, não pôde interromper aquilo ali antes, justamente porque ele estava com cartão amarelo. Do Alejandro. Nós tivemos. Do Alejandro, né? Não, exatamente. No primeiro tempo teve uma falta que, inclusive, bateu na trave. Exato. Né? Nós tivemos o segundo gol, que o Atlético estava todo no ataque e o Rubens me recua aquela bola daquela forma, né? Então você também tem ali no início da jogada uma questão muito surpreendente, porque é um lançamento feito por um jogador do seu próprio time, né? Quando o seu time está todo na área depois de um escanteio, e ali a velocidade, há muito mérito do jogador, do centroavante também, mas é claro que correr ali para trás e tomar aqueles dribles daquela forma, a gente também pode considerar como uma inabilidade também ali do zagueiro, dos dois, né? Porque também chegou o Alonso, toma um tapa, mas de qualquer maneira, eu acho que esse tipo de jogada a gente prefere, eu prefiro, pelo menos, colocar o mérito no centroavante, que você correr quase que o campo inteiro, né, com a bola dominada. Ele chega uma hora quase patinar ali, mas ele chega a patinar ali, mas consegue estabilizar e fazer e passar mudando de direção, dá uma caneta no zagueiro, tira o outro e ainda coloca a bola ali no cantinho. Então também há um mérito muito, muito grande. Agora, Bolívar, tentando manter a cabeça fresca, a essa altura do campeonato, de fato, nos resta concentração nas Copas. Né? Eu sei que é um risco, mas as circunstâncias nos trazem agora dessa forma. Há uma dificuldade de chegar
aos 6 primeiros, ao G6. Estamos muito próximos das finais de 2 Copas. Não temos elenco para jogar todas as competições com a mesma energia, porque se eu coloco o que eu tenho de melhor no brasileiro, em algum momento nós vamos perder alguns desses jogadores essenciais, e aí a chance da Copa diminui muito, porque Copa você precisa ter os principais jogadores e mais do que os principais jogadores, aqueles jogadores que erram pouco, né? Aqueles jogadores que na hora da decisão eles têm uma capacidade de concentração muito grande. Futebol não é só a parte técnica, futebol também tem uma questão mental. E você vê que há uma diferença muito grande, por exemplo, talvez não técnica, mas quando você vê um jogador como Batalha, e você vê um jogador como Fuchs, ou um jogador como Lianco, se tecnicamente eles podem até ser jogadores parecidos, mentalmente eles são muito diferentes. Né? O próprio Alonso é um jogador muito diferente dos outros dois. Você tem um Hulk, um Scarpa, um Paulinho, esses jogadores, por exemplo, o Arana e o Rubens, embora o Rubens seja um jogador talentosíssimo, que vai crescer, que vai se tornar ainda um jogador de ponta, mas o mental dele ainda é um mental abaixo das nossas estrelas. Né? Tanto é que depois que ele fez essa atrapalhada desse lançamento para o gol do Vitória, ele ficou completamente perdido no jogo. Né? De fato, um lance que ele deu um bico para cima, uma bola totalmente dominada, quase que o Vitória. Então, essas questões a gente precisa analisar, mas nós, torcida do Atlético, não podemos fazer nesse momento. Eu sei que está todo mundo pé da vida, eu também fiquei, mas nesse momento nós temos que ter uma tranquilidade, continuar com o astral para cima, não fazer uma tempestade muito grande, porque o Campeonato Brasileiro já foi mesmo, e seguir com todas as nossas forças para as 2 batalhas que nós teremos. Pelo menos é a forma como eu penso. Né? Não significa que eu esteja certo, tem pessoas que vão pensar diferente, mas essa é um fato. Você vê que o técnico também pensa como nós. Né? A entrevista dele, ele estava pé da vida, e ele sabe que muito disso é um relaxamento, outras coisas são erros individuais, que uma partida que você está ganhando de 2-0, você não pode ceder um empate dentro de casa e quase uma virada, mas é o que temos no momento. Né?